Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. E o assunto do dia hoje é muito legal, mas antes eu lembro que você tem uma ferramenta nova para assistir o programa Mercado Futuro. No YouTube tem lá a página Programa Mercado Futuro. Você entra lá, já tem quase todos os entrevistados deste ano, 2017. É só clicar e assistir. Você pode ver aonde você estiver, a hora que você quiser. Tem internet, então não tem problema nenhum. E aproveite também, já no meio que você está no YouTube, entre no Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu produzo material para eles, para você. Tudo grátis, na boa. Bem, uma das mais tradicionais entidades representativas da agropecuária brasileira comemorou recentemente 98 anos. Não é pouco para um país jovem como o Brasil. Quase um século, e eu estou falando da Sociedade Rural Brasileira. E para comemorar esses 98 anos, ela fez um evento. E o começo da conversa hoje vai ser sobre que evento foi esse. Portanto, ao meu lado aqui, o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Francisco de Godoy Bueno. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Como é que foi a festa? Teve bolo ou não? Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Resch. E a gente comemorou 98 anos com bastante alegria. Num evento em Araçatuba, promovido em parceria com o CIRAM, que é o Sindicato Rural da Alta Noroeste, também um importante sindicato de representação do setor rural, e fizemos uma série de palestras sobre o Código Florestal, a patrulha rural, a importância, o apoio que nós temos tido da Secretaria do Meio Ambiente e da Polícia Militar Ambiental em acabar com a dicotomia entre fiscalização ambiental e produtor, gerando uma parceria de cooperação. E depois fizemos um churrasco em que fizemos uma homenagem para o nosso departamento de pecuária, já que nós estávamos na Terra do Boi, que hoje é coordenado pela Tereza Vendramini, a primeira mulher a assumir um cargo na diretoria executiva da Rural e que tem conduzido um ótimo trabalho. Então nós brincamos, comemoramos os 98 anos em parceria com os jovens que já tomaram grande importância na Rural a partir do Comitê de Liderança e Juventude, e agora também com a integração das mulheres na atividade da sociedade rural brasileira, demonstrando que nós mantemos a força para continuar por mais 98 anos representando o produtor rural com bastante efetividade, inteligência e convicções. Eu queria, se for possível, que você me explicasse melhor esse negócio de patrulha rural, não sei o que é isso. Não, na verdade, Resch, a Polícia Militar Ambiental hoje é subordinada à Secretaria de Segurança Pública, isso no estado de São Paulo. Ela é responsável também pela patrulha rural. O que ocorreu? Em gestões anteriores da Secretaria do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental se transformou em quase que um agente de fiscalização e multas. Quer dizer, a Polícia Militar Ambiental quase que passou a servir simplesmente como um agente para entregar multa para o produtor. Isso criou um ambiente muito ruim, porque o produtor ficou ressabiado e, de certa forma, havia um problema de entendimento das questões rurais por parte da Polícia Militar Ambiental. E é isso que nós temos trabalhado com muita efetividade e muita assertividade com o novo secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo, o Dr. Ricardo Salles, que tem sido muito parceiro da sociedade rural brasileira e do setor em geral, e do comandante da Polícia Ambiental atual, que é o Coronel Sardilli, que também tem trabalhado com muita cooperação conosco para entender os problemas do campo, saber onde a Polícia Militar Ambiental deve atuar com apoio ao produtor e naquelas questões de efetividade do combate aos crimes ambientais e às infrações ambientais, compreender a realidade do campo.
Então, evidentemente, a fiscalização tem sido dura, tem havido diversas apreensões, combate à caça ilegal, combate à descarga irregular de resíduos, mas também tem havido a contrapartida em favor do produtor, e o que o coronel mostrou foi a redução dos crimes na área rural. A gente, por exemplo, na região de Araçatuba tinha uma incidência muito grande de crime de roubo de gado. A gente tem trabalhado também com a Polícia Ambiental nos crimes de roubo de tratores, de roubo de agroquímicos, e essa parceria com a Polícia Ambiental e especialmente com a Secretaria do Meio Ambiente tem gerado ganhos efetivos para o meio ambiente, que é um bem de todos, para as presentes e futuras gerações, e para o produtor rural, que é o maior interessado em preservar o meio ambiente e a quem a lei atribuiu a grande responsabilidade por gerir esse ativo público. É curioso você falar de roubo, isso não é São Paulo, mas está tendo muito roubo de produto defensivo, em Goiás, eu ouvi falar, Minas Gerais, eu li alguma coisa a respeito. O que acontece? O defensivo hoje é um grande problema. Em primeiro lugar, porque em virtude de uma necessidade até de sustentabilidade e de diminuição de custos, os defensivos hoje são concentrados, extremamente concentrados. Então, em pequenos frascos, você tem grandes concentrações de produtos muito caros, né? Uma barrica, às vezes, de um defensivo desse tamanho, que é possível transportar no porta-malas de uma moto, de uma scooter, vale milhares de reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Isso torna o roubo muito fácil e muito atrativo para o ladrão. E, evidentemente, difícil de constatação. Por quê? A polícia não conhece o produto, ela não tem um treinamento específico para buscar aquilo como um produto de roubo e tem muita dificuldade em identificar na apreensão policial ou numa batida, etc., se aquele produto foi efetivamente roubado. Então, o que nós temos trabalhado com a Polícia Ambiental? Em primeiro lugar, informação dos produtores, união dos produtores junto com a polícia, para informação rápida nas ocorrências. Então, o Coronel Sardilli tem incentivado grupos regionais a criarem grupos de WhatsApp com os patrulhamentos, para que a gente possa ter uma articulação efetiva e velocidade na patrulha. Segundo lugar, mecanismos de rastreabilidade. Então, identificar direitinho na nota os lotes dos produtos adquiridos. E combate, evidentemente, daí vai a conscientização do produtor, o combate à receptação. Evidentemente que nesses tipos de crime, o grande vilão é o produtor rural, que por conta de uma pequena margem a mais, uma dificuldade, etc., acaba adquirindo produtos de segunda mão, de revendedores menos sérios, e acaba sendo de boa fé ou não, receptador desses produtos. Então nós temos trabalhado com revendas e com indústrias de porte e de qualidade para conscientizar o produtor a buscar informações do seu fornecedor de químicos para evitar que ele seja a causa do crime que poderá lhe prejudicar e que tem prejudicado muito a classe, com grandes prejuízos decorrentes do roubo de agroquímicos. Você não falou, mas nós vamos pedir um intervalo agora. Além de comprar produto de não reconhecido, pode criar problema no meio ambiente, problema de saúde, problema na lavoura, porque não vai resolver o problema, não é isso? Exatamente. Mas eu converso com o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Francisco de Godoy Bueno. Rapidinho, já estou de volta. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. A conversa de hoje é com o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Francisco de Godoy Bueno,
que é também foi um dos criadores do grupo de jovens, que agora virou um comitê. Agora ele já passou de jovem, agora ele já é adulto, então já não pode ser mais, virou vice-presidente. Tem uma polêmica aí que eu queria tocar com você, que é a história do... Para mim são 4 casos específicos, mas você explica melhor. A questão do Fundo Rural. Se é que você não vai repetir isso, tem 4 casos bem claros. Aqueles que nunca pagaram, aqueles que entraram com liminar para não pagar, aqueles que entraram com liminar e depositam em juízo e aqueles que sempre pagaram. É mais ou menos isso? Como é que você vai encontrar uma solução para coisas totalmente diferentes? Bom, sem dúvida essa foi uma das piores notícias que o produtor rural teve nos últimos tempos, né? Nós, advogados, e daí falo em primeiro lugar como advogado, considerávamos a tese vencida no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque havia precedentes do próprio Supremo Tribunal. Segundo, porque havia um consenso de diversos tribunais regionais federais, exceto um ou outro. Um exemplo, o aqui de São Paulo, o da terceira região, vinha cassando as liminares e julgando improcedente as ações. Mudando um pouco de lado do balcão, nesta semana nós já sentimos, ou na semana passada, eu senti na pele, na semana retrasada, os efeitos dessa alteração da jurisprudência. A gente já vinha lidando já há mais de 10 anos com o mercado de boi, por exemplo, livre do Fundo Rural, e agora voltou aquela história que eu me lembro de muito tempo atrás. Não, está 138, 140 para descontar o Fundo Rural. Isso dificulta, inclusive, a gestão, as contas, etc. A gente vê que... E a prática que a gente sabia que existia de muitas indústrias, a gente não pode generalizar, mas é um problema crônico, especialmente da indústria frigorífica, que muitos frigoríficos abriam, operavam, descontavam o Fundo Rural, deixavam de recolher e depois de algum tempo fechavam e abriam contra o nome, etc. Então, quer dizer, o alerta com relação à prática, a voltarmos a práticas abusivas vai ocorrer no mercado hoje e isso não pode ser negligenciado. O Fundo Rural, pela sua... Quer dizer, o Fundo Rural não existe mais, mas a contribuição previdenciária sobre o faturamento descontado do produtor, ela tem um regime que gera complexidades sérias na cadeia, inclusive eu acho que existem problemas contratuais que não podem ser menosprezados. Agora, bom, a realidade é que a jurisprudência mudou, ainda não saiu o acórdão do Supremo Tribunal Federal, aguardamos ansiosamente como virá esse acórdão e depois terá uma nova especificação do julgamento para uma eventual modalização dos efeitos de como essa decisão, uma vez proferida, vai se aplicar para os demais tribunais. Como foi um precedente em repercussão geral, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal automaticamente se aplica aos demais tribunais. Nós não sabemos ainda, mas a Rural tem trabalhado fortemente com a Frente Parlamentar da Agropecuária para viabilizar um refinanciamento se a decisão vier a afetar as situações pretéritas. O que nós defendemos? Em princípio, o ideal seria a modalização da decisão para que o Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de garantir a segurança jurídica, mantenha a sua jurisprudência até esse julgamento e permita com que o novo entendimento do próprio Supremo Tribunal tenha efeitos apenas posteriormente ao julgamento. Isso é possível do ponto de vista legal e jurídico e é, sem dúvida, a melhor solução para essa questão.
Se isso não ocorrer, realmente vai ocorrer um caos jurídico, fiscal e tributário no âmbito das empresas, especialmente as empresas frigoríficas. Já havia um entendimento firmado pela própria Receita Federal que o produtor não é responsável, a responsabilidade é da indústria. Existe já a divergência com relação a esse ponto, e isso vai ser uma questão a ser dirimida. O que nós estamos tentando negociar é se houver uma dívida do pretérito, que, de novo, pretendemos que não haja, na medida em que possa haver a modalização dos efeitos da decisão, que você tenha ou uma remissão, essa é a proposta do senador Caiado, que a gente talvez é mais difícil de prevalecer, ou um refinanciamento de longuíssimo prazo, compatível com a receita, com o momento econômico e com a situação da indústria agropecuária em geral. Os maiores problemas estão nos grãos e na pecuária. Você falou uma coisa que é interessante, porque na história da pecuária, o produtor é 140 menos o fundo rural. É 1, qualquer coisa por cento. 2,4%. 2,4%. O produtor pagava, entre aspas, né, isso para o frigorífico, mas não tinha como saber se o frigorífico pagava esse imposto. Então o produtor não é responsável por isso. Não, então, hoje o que prevalece pelas normativas da Receita Federal é que o produtor não é responsável pela fiscalização do recolhimento do imposto. Ele tendo sofrido a retenção, e mesmo que ele não tenha sofrido, a responsabilidade de fazer a retenção e de fazer o recolhimento é do adquirente. Outra discussão que é importante se trazer à tona, existe uma tese, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, é de a incidência multifásica do imposto. Então, quer dizer, por exemplo, na pecuária de corte, você venderia o bezerro, incidiria o imposto, ou a contribuição. Você venderia o garrote, contribuição. E assim sucessivamente. E, de fato, parece uma tese que parece uma tendência. Então, o que acontece? O ônus previdenciário do setor rural é muito grande. E aí, Resch, eu vou aproveitar a oportunidade. No bojo da reforma da Previdência, muito se discutiu a reforma, a posição do meio rural na reforma da Previdência. Eu vou ter que te interromper, pedir um intervalo. Perfeito. Porque aí você tem tempo, né, depois do intervalo. Tá ok. Gente, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, advogado, doutor Francisco de Godoy Bueno, falando sobre assuntos que dizem todo respeito à tua atividade. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Ok, de volta do estúdio da B3, converso com o vice-presidente da Rural, advogado, doutor Francisco de Godoy Bueno. Antes do intervalo, ele estava dando uma explicação que eu interrompi sobre a questão do Fundo Rural. Vou deixar você concluir. O Fundo Rural é o dinheiro da Previdência. Você está dizendo da polêmica da reforma da Previdência gerada lá no campo. Bom, então, a contribuição previdenciária, quer dizer, você tem várias fontes de financiamento da Previdência, ou melhor, da Seguridade Social. O conceito que prevalece hoje é a unificação de toda a Seguridade Social, aí compreendida a Previdência, a aposentadoria, serviços de saúde, etc. O principal, quer dizer, existem várias contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social. Você tem o PIS/COFINS, por exemplo, sobre o faturamento das empresas, e você tem a contribuição previdenciária, efetivamente, que é cobrada na linha geral, como regra geral, 8% na folha do trabalhador, então 8% do salário contribuição pago ao trabalhador, a empresa recolhe em nome do trabalhador, ela desconta do trabalhador e recolhe para a Previdência, mais 20% sobre o salário contribuição pago pelas empresas.
Então, as empresas, em geral, pagam 20%, o trabalhador paga 8%. 28% da massa salarial vai para financiamento da Previdência. Isso é um encargo pesadíssimo sobre a massa de salários, tá certo? Na atividade rural, o que aconteceu? Porque, historicamente, você tinha uma informalidade muito grande. Você não tinha obrigatoriedade no passado de registro em carteira. Você tinha o trabalhador rural, só mais recentemente é que se integrou com paridade com o trabalhador urbano. E quando ele se integrou à Previdência, criou-se o Fundo Rural para financiar a Previdência Social do trabalhador rural. Que, porque não tinha todo o registro, não tinha anotação em carteira, não tinha contribuição própria, passou a poder se aposentar com um salário mínimo, independentemente de contribuição, financiada pelo Fundo Rural, que era o recolhimento de 2%, um percentual da receita bruta das atividades, da venda dos produtos rurais. Quando se unificou o regime de previdenciário do trabalhador rural, do trabalhador urbano, numa lei de 2001, se eu não me engano, ou de 91, não me lembro agora, se unificou a previdência do trabalhador rural e do trabalhador urbano. Todos passaram a receber sobre o mesmo fundo, extinguiu-se então o Fundo Rural, especificamente, só que manteve-se como regra de exceção à regra, que o empregador rural, ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento, ele recolheria 2,5%, 2,1% sobre o seu faturamento para a Previdência Social, retido pelo adquirente e recolhido pelo adquirente. Bom, então o que acontece? Se você olhar pela massa de salários, todo mundo fala, bom, o trabalhador rural pode se aposentar independentemente de contribuição, ele não paga, embora ele recolha 8%, mas ele deixa de recolher os 20%, a empresa não recolhe 20% sobre o salário, mas recolhe 2,5% sobre a produção, o que em diversas atividades, especialmente na dinâmica atual da economia, em que você tem mecanização, que você tem ganhos de produtividade no trabalho rural, a contribuição previdenciária ficou pesada. Para grande parte dos setores agropecuários, é uma exceção aqueles que se beneficiam efetivamente da contribuição sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento, a contribuição sobre a folha de pagamento seria muito mais barata. Por isso que várias empresas entraram com pedidos judiciais, conseguiram várias vezes liminares e passaram a recolher sobre a folha de salários. Nada mais justo que isso. Se a Previdência é financiada para garantir a aposentadoria, a base de cálculo justa para o recolhimento previdenciário é efetivamente o salário, que é aquilo que vai guiar a atribuição do benefício previdenciário. Então, quer dizer, não se justifica atualmente mais esse sistema do Fundo Rural de uma contribuição sobre o faturamento. Quer dizer, é necessário que se possa ter a possibilidade, pelo menos como opção, de recolher sobre a folha, como todas as empresas. A empresa rural precisa de equiparação com as demais empresas, podendo recolher sob a mesma base. Agora, evidentemente, naqueles setores em que são altamente intensivos de mão de obra e que daí realmente faria assim, quer dizer, a contribuição previdenciária sobre a folha de salário se tornaria onerosa a contratação, onerosa o emprego, etc. Poderia ser como regime substitutivo, optativo, como inclusive ocorreu em alguns segmentos industriais no governo anterior, um regime optativo de contribuição pelo faturamento. Mas a empresa já paga diversos
imposto sobre faturamento, paga PIS, paga PIS/COFINS, paga a contribuição social sobre o lucro líquido, todos esses tributos sobre faturamento que também servem para financiar a Previdência Social e que o produtor rural também paga. Uhum. É um rolo danado, hein, doutor, esse negócio? É um rolo danado. O grande problema são essas inverdades que se utiliza nesse rolo para penalizar determinados setores da economia. Na verdade, a Previdência Rural ela é paga, sempre foi paga. Exatamente, sempre foi paga. Agora, bom, realmente há desvios, né? Há desvios, como há em todo lugar, porque como a Previdência, como eu disse, o trabalhador rural, se comprovado que ele exerceu a atividade rural efetivamente pelo tempo suficiente da aposentadoria, ele pode se aposentar independentemente de prova de contribuição. Então, o que dizem, e é verdade, é que há abuso na Previdência Rural, porque muitos trabalhadores que nunca exerceram atividade rural acabam pedindo o benefício previdenciário sem prova de contribuição para conseguir um segundo Bolsa Família, vamos dizer. E até dizem que até o argumento de manter essa aposentadoria independente de contribuição é que seria um benefício social, quase que um Bolsa Família efetivamente. Bom, acho que é uma opção política que não cabe a nós comentar. Mas se há fraude, há que se criar mecanismos de combater a fraude. Não justificar a iniquidade dessa contribuição diferenciada do produtor rural para penalizar uma atividade importante da economia, importante para o desenvolvimento, para o equilíbrio social e que tem margens de lucratividade pequenas que não justificam pesados ônus tributários. Doutor, nosso tempo extinguiu-se, data vênia, como se diz, né? Muito obrigado. Esse assunto não acaba aqui, né? Evidentemente, ainda vai rolar muita coisa aí. Mas eu quero te agradecer todas as explicações e te esperar. Espero te rever em breve aqui. Fico, como sempre, à disposição. E continue criando seus cavalos manga larga, né? É isso aí. E passeando. Muito obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado.